Sou o professor Augusto Moura, vamos continuar com LibreOffice Calc. Vamos para a função se, mais um exemplo, continuando aí o que vimos na aula passada. Temos aqui a função se e dentro dela a função e, que vai ser o nosso teste. O teste representa essa função e, até chegar a este ponto e vírgula. Depois temos aqui se verdadeiro, executa essa parte, depois o ponto e vírgula, se falso. O teste é formado pelo e. E só é verdadeiro quando as duas sentenças são C1 igual a 10, é a primeira parte, C1 é 40. 40 é igual a 10? É claro que isso é falso. Bom, o resultado já fica falso, mas vamos testar agora o A3, não era necessário mais 30. 30 é diferente de 30? Falso também. Falso e falso, o resultado do teste é falso, logo não executa A1 mais A2, vai executar o A3 mais B3. Quem é o A3? 30. E quem é B3? 60. Então A3 mais B3, o resultado é 90. Essa fórmula tem como resultado 90. Bom, esses exemplos, é claro, né, para que você veja como funciona. A função e, mais um exemplo, a função se. Mais um exemplo de função se, só que agora temos um se dentro. Temos aqui o teste, essa parte é o teste. Se esse teste for verdadeiro, entra na função se. Tudo isso aqui executa se o primeiro teste for verdadeiro. E essa outra parte executa se falso. Bom, se o resultado for verdadeiro, vai entrar no se e vai executar outro teste. Vamos ver aí como é que funciona. C2 menor ou igual a 40, quem é C2? C2 é 70. 70 é menor ou é igual a 40? Nem é menor, nem é igual, a sentença é falsa. Se é falso, não executa essa parte que tem o se. Tudo isso é desprezado e o resultado vai ser A2 mais A3. Quem é A2 mais A3? A2, 20, A3, 30. Então o resultado vai ser 20 mais 30 e o resultado será 50. Todos conseguirem acompanhar? Ótimo, né? Então, ó, depois, como eu disse, você pode executar isto, tecla Enter lá no Calc e verifica se está correto, que está. Pode ter certeza que está, só é executar. Vamos novamente, só que agora a condição mudou. C2 maior que 40. Vamos partir para o C2, que é 70. Maior que 40, este é o nosso teste. Bom, se é verdadeiro, entra no se. E é verdadeiro. Aí vai entrar neste se. Aí vai executar outro teste, ou seja, a última parte já foi desprezada porque só executaria se fosse falso. Como deu o resultado verdadeiro, entra no se e executa um novo teste. Está aqui um novo teste, que é B3 diferente de 20. Quem é B3? B3 é 60. 60 é diferente de 20? Bom, isto é verdadeiro. Bom, se deu verdadeiro, a última parte do se é eliminada e executa isto aqui, ó. Executa A1 ao quadrado. Quem é A1? 60. 60 elevado ao quadrado, resultado 3.600. É o resultado dessa nossa expressão. Tenho certeza que você está aí aproveitando nossa aula, aprendendo a cada minuto. É muito importante testar essas fórmulas. Vá ao computador, verifique, execute, para que você possa aprender corretamente. Bom, vamos falar agora sobre algo chamado referência, operador de referência. Vamos falar de referência. É uma forma de operador em planilhas. A referência é o endereço, representa o endereço. Quando temos uma fórmula e essa fórmula é copiada, como por exemplo a fórmula que está aqui, ó, na célula B4. Se eu copiar essa fórmula para baixo, ela é copiada mudando as linhas, o número de linhas. Eu estou copiando para baixo, muda a linha. Logo, as linhas que aparecem na fórmula são modificadas. Se eu copiar para baixo, B4 mudará para B5 e o F7 para F8. Copiando novamente para baixo, B5 muda para B6 e F9. Se eu copiar para cima, esta fórmula vai ficar B3 mais F6 e mais acima, mais uma célula, muda de linha novamente, B2 mais F5. Veja, a coluna não muda, a coluna B e a coluna F continuam.
não há mudança porque não houve mudança de coluna. Se eu copiar para o lado, muda as colunas. Copiando para a coluna anterior, coluna B muda para a linha continua 4, e o F muda para E, 7. Se eu copiar à direita, copiar à esquerda, diminui, a direita aumenta. A coluna B muda para C, a próxima coluna, e o F muda para G, 7. Isso é conhecido como referência relativa. Existe a referência relativa, existe a referência absoluta, quando tem um cifrão, este caso agora. Se for colocado no cifrão antes, se eu copiar a fórmula, ela não muda. Eu posso copiar para qualquer lugar, não importa. Se eu usar o Ctrl+C, Ctrl+V, copiar para essa posição, vai continuar cifrão B, cifrão 4, mais cifrão F, cifrão 7. Não muda a fórmula, não importa. Se eu copiar para essa célula, continuará cifrão B, cifrão 4, mais cifrão F, cifrão 7. Todos conseguiram acompanhar? Não importa para onde copie. O cifrão representa que o valor de B está fixado. Se colocar o cifrão antes do 4, o 4 está fixado. É independente linha e coluna. Cada cifrão fixa ou a linha ou a coluna. Tem que ser colocado antes do que você quer fixar. Isso é conhecido como referência absoluta. E existe a referência mista, onde você fixa só ou a coluna ou só a linha. Neste caso, o cifrão foi colocado fixando apenas B, o 4 não está fixado, e o outro cifrão foi colocado fixando o 7, que é a linha. Copiando para baixo, bom, vai mudar a linha que não está fixada. A linha 4 muda para 5. A linha 7 está fixada, não muda. Copiando para baixo novamente, vai para 6, mas o 7 não muda. Copiando para cima, vamos colocar aqui, ó, cifrão B, 3, mais o F, cifrão 7, 7 não muda. Copiando para o lado, aí o que não vai mudar é a coluna que está fixada. A coluna B está fixada, não muda. Coluna B continua, 4 não muda porque está na mesma linha. A coluna F muda. Antes de F, E, anterior, cifrão 7. Então veja que B não mudou porque está fixado. Copiando para a direita, continua B, está fixado, a linha não muda porque está na mesma linha. O F muda para G e o 7 não muda porque está na mesma linha, além de estar fixado. Isso é conhecido como referência mista. Referência mista. Tem uma parte fixa, outra não. Bom, vamos ver aí a referência a outra planilha. Referência a outra planilha é quando eu preciso especificar em uma planilha um valor de outra planilha. Escreve o nome da guia, planilha, planilha 3, aí coloca um ponto e a célula, C4. Essa fórmula aqui representa que eu quero fazer um cálculo com C4 da planilha 3. Se eu renomear a planilha, por exemplo, para março, valores de março, então março, ponto C4. Significa o C4 que está na planilha março. O separador é um ponto. Bom, gente, isso é chamado de referência a outra planilha. Existe referência a outra pasta. Bom, no Calc, a referência a outra pasta é feita entre aspas simples. Você vai colocar aqui todo o endereço, desde onde está o arquivo, até chegar ao nome do arquivo. Depois vem um joguinho, aí vai vir a planilha, ponto, a planilha B, a planilha 2, por exemplo, planilha 1, ponto e a célula B4. Então aqui significa o B4 que está na planilha 1 neste arquivo de nome determinado. Isso é chamado de referência a outro arquivo, a outra pasta. Bom, vamos ver como é que executa isto, né? É bom você visualizar como é que se executa esses cálculos. Primeiro vamos falar da referência, que eu citei antes. Vamos ver como funciona a referência. Vamos supor que eu tenha valores 20, 30, 60, 80 e quero multiplicar por um único valor, multiplicar pelo valor 3. Bom, se eu quero multiplicar todos os valores por um único valor, eu faço o seguinte, ó.
igual, pego esse valor, vezes o 3. Só que se eu fizer isto, ó, 20 vezes 3, 60. Mas eu arrastando aqui a alça, eu não vou conseguir obter os outros, ó, porque houve uma mudança no endereço. Bom, ao multiplicar por 3, eu tenho que fixar o endereço onde está o valor 3. Eu faço isso colocando um cifrão. Então o cifrão impede a mudança, para isso que serve o cifrão. Aí, ao arrastar, você consegue multiplicar todos os valores pelo 3. Agora sim, ó, observe o resultado. Está aí, A2 vezes B2, o próximo é A3 vezes B2, veja que não mudou o 2. Não precisava colocar o cifrão antes do B, porque o B não vai mudar, está na mesma coluna. Está aí, ó, A4B2, A5B2. Então esse é o objetivo da referência. Você colocar o cifrão permite que impede a mudança, no caso aí da linha 2. Eu precisava manter ali o valor de B da linha 2, em todos os cálculos. Se eu colocasse o cifrão antes do B, não teria problema nenhum, não ia mudar nada, porque a coluna não está sendo alterada mesmo. Então, teclando Enter, vamos usar a alça e arrastar, você vai ver que o resultado é o mesmo. Só que em prova, o hábito é não colocar como gabarito isto, porque não é necessário colocar esse cifrão. Isto é chamado de referência. Referência, no caso aqui, o A2, né, é referência relativa e o B cifrão 2 é uma referência mista. Todos conseguiram acompanhar essa ideia com toda certeza, né? Então vamos agora para cálculo entre planilhas. Só que para fazer cálculo entre planilhas é necessário salvar antes. Então primeiro eu vou salvar esse arquivo. Não é possível fazer cálculo entre planilhas se o arquivo não estiver salvo. Então eu vou salvar, o nome é sem título 1. Vamos colocar o nome da planilha, o nome do arquivo, arquivo aula. Vamos salvar. Uma vez que eu salvei, está aqui o nome em cima, o nome do arquivo, está aí na barra de títulos. Agora eu vou utilizar, abrir um outro arquivo, um novo arquivo, uma nova planilha. Outra planilha está aqui, ó, e vou fazer cálculo entre as duas. Bom, primeiro cálculo dentro da própria planilha, né? Temos aqui, estamos na planilha 2. Vamos abrir outra planilha e usar esses valores. Na planilha 3, por exemplo, temos lá valores, ó, igual planilha 2, ponto, significa que eu estou me referindo à planilha 2. Eu vou pegar o valor de A2 e vou multiplicar por 10. Ó, o resultado, estão vendo? Vamos ver lá, na planilha 2, ó, tinha o valor 20. Na planilha 3 eu multipliquei por 10, ficou 200. Se eu arrastar, então, eu estou pegando os valores que estão na planilha anterior. Observe aí, estou multiplicando por 10 todos os valores da planilha anterior. Bom, se eu renomear a guia, clique com o botão direito, você pode renomear a planilha. Renomear a planilha para a planilha Augusto. Vamos colocar Augusto, meu nome, ok? Então, na planilha 3, você vai ver que a fórmula muda. A fórmula vai mudar para Augusto. Estão observando que automaticamente ocorre a mudança? Todas as fórmulas onde tinha a planilha 2 mudou para a planilha Augusto. Bom, como eu disse, é possível fazer cálculo entre planilhas. Vamos pegar a planilha que eu abri. E agora vamos fazer a nova planilha e fazer cálculo entre as duas. Eu posso colocar um igual e clica nesta planilha. Então ele vai colocar o endereço. Ó, ele já colocou o endereço todo aqui. Ó, todo o endereço está aqui, ó, entre aspas, simples. Planilha ODS, que é a extensão. Depois vem o joguinho, um cifrão e o nome da planilha. Planilha 3, A2. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 2, para que você veja que executa. Tecla Enter. Então o valor 200, que aparecia na planilha 1, na planilha aula, foi dividido por 2. Se eu arrastar, então eu peguei todos os valores anteriores e dividi por 2. Todos conseguiram acompanhar? Bom, vamos fazer um gráfico aqui. Ó. É possível fazer um gráfico nessa planilha. Vamos escolher aqui um gráfico na forma de pizza, concluir. Está aqui nosso gráfico. Ó. Então, gráfico um bocado grande, né? Vamos reduzir o tamanho dele, arrastar. Está aqui o nosso gráfico. Vamos ver se eu mostro aqui a vocês. Ó. Nosso gráfico está aí. Bom, uma vez que temos aqui nosso gráfico, vamos reduzir aqui para ficar mais interessante. Temos aqui um gráfico. Esse gráfico foi obtido com esses dados que estão aqui. Ó.
só que esses dados vêm da planilha anterior, né? Então, alterando a planilha, vamos colocar 2000, 3000, isto aqui terá que causar uma mudança na próxima, só que para isso eu terei que salvar o arquivo no Calc. No Excel ele executa mesmo que você não salve, é automático isso. No Calc não, certo? No Calc isso não acontece, eu tenho que atualizar esses valores, né? Uma vez salvar e atualizar para que ele possa daí pegar esses valores que estão na planilha anteriormente feita, certo? Então é necessário salvar. No Excel não precisa salvar, ele já executa tudo rapidamente, corrigindo tudo. No Calc eu mudei essa daqui, a outra depende dela, só que para isso eu vou ter que salvar para executar. Bom, eu vou deixar aí para vocês fazerem, é claro isso, eu não vou salvar aqui, porque a gente tem que continuar com a nossa aula, vai perder muito tempo, mas faça isso. Salve a planilha, você vai ver que vai corrigir automaticamente os vínculos. Bom, minha gente, vimos aí como utilizar um operador de referência e relacionar planilhas e pastas diferentes. Vamos para a parte de gráfico, como criar um gráfico. O Calc permite criar gráfico, acabei até de fazer para vocês aí um gráfico na forma de pizza. O Calc tem um assistente de gráfico que tem 4 etapas. A primeira etapa está aqui descrito, é o tipo de gráfico. Segunda etapa, você escolhe nessa etapa o tipo de gráfico, é claro, tem que selecionar os dados primeiro. Depois vem a segunda etapa, que você escolhe o intervalo de dados, que vai criar o gráfico. Terceira etapa, a série de dados. Você vai ver qual é a série de dados que vai ser utilizada, do eixo X, do eixo Y. No caso aqui, só utilizamos valores de Y. E, por fim, elementos do gráfico. Você pode escolher o título, subtítulo, o eixo X, o eixo Y. O que é que vai ser colocado como título? É a formatação, onde vai ficar a legenda, se é à direita, se a legenda é à esquerda, acima ou abaixo. Então, isto representa o assistente de gráfico. Para você criar gráfico, você utiliza um assistente de gráfico. Vamos ver como é que acontece isso? Vamos para a nossa planilha, vamos reduzir o zoom. Primeiro criar aqui uma planilha, vamos colocar aqui os meses de janeiro, fevereiro, março, colocar valores. Vamos introduzir também aqui mais uma coluna. Vamos inserir uma coluna à direita. Vamos organizar os dados, inserir coluna. Vamos Ctrl X, Ctrl V, vamos colocar aqui os produtos A, B, C e D. Então, tem que ter valores para o gráfico. Vamos ajustar, vamos colocar aqui o valor 1000, 3000, 5000, 4000 e finalizando 9000, 6000, 5000, 7000. Bom, vamos ajustar e agora vamos criar nosso gráfico. Uma vez criada a planilha, seleciona os dados, aí você vai para o botão que vai inserir o gráfico, ou então vai para o inserir opção gráfico, tem duas formas. Abre o assistente tem 4 etapas, veja que ele já criou o gráfico para você, mas você pode modificar, né? Eu não quero esse gráfico, eu quero um gráfico 3D, está aqui, ó. E aí ele vai modificar. Está vendo que ele alterou o gráfico? Você pode utilizar um gráfico pizza, né, de várias formas. Tem vários modelos diferentes de gráfico. Então, uma vez que você criou o gráfico, vamos voltar aqui ao nosso gráfico, aí você vai para a próxima etapa, intervalo de dados. Você pode escolher qual é o intervalo de dados. Só que o gráfico aqui está muito grande, eu vou ter que diminuir. Vamos concluir. Vamos reduzir aqui o gráfico para poder, ou mudá-lo de posição para que a gente possa ver os dados. Pronto, agora sim podemos ver os dados e aí podemos fazer alterações. Bom, continuando, ó, você tem aqui a barra de ferramenta de gráfico. Então eu posso, né, fazer modificações na legenda, nos eixos, intervalo de dados. Intervalo de dados, você pode escolher, eu não quero todos, eu só quero essa parte. Então, ele modifica, veja que modificou o gráfico. Vamos mudar novamente o intervalo de dados, colocar tudo. Ele faz a alteração.
para você. Automaticamente ele vai alterando. Então isso é chamado de assistente de gráfico. Bom, se você quiser, você pode formatar as paredes também do gráfico. Temos aqui rotacionar o gráfico. O gráfico gira. Melhora a visualização. Você pode alterar o tipo depois. Pode formatar a parede do gráfico. Colocar algo chamado cor gradiente, bitmap. Bitmap, você pode escolher um modelo, gotas de chuva. Vamos ver se ele aplicou, ele não aplicou. Mas você depois tenta executar, ainda está rotacionando aqui. Formatar a parede, as gotas de chuva, ok. Vamos ver se ela aplica. Aplicou aqui bem pouquinho aqui do lado. Não muita coisa. Tudo ok, minha gente? Viram aí como é que cria o gráfico no Calc? Então você pode utilizar um assistente gráfico para criar gráfico. O Calc não tem mini gráfico igual ao Excel. O Excel tem a opção mini gráfico, o Calc não. Ele é bem mais simples. Não cria também um gráfico tão bonito quanto os gráficos do Excel. Bom, minha gente, ficamos por aqui no programa Calc. Eu espero que você tenha aproveitado, tudo que foi visto até o momento. É necessário ir para o computador e treinar essa parte de fórmulas principalmente, conhecer os botões, os recursos do Calc. É fundamental para que você possa fazer as questões de prova. Não é muito diferente do Excel. O que você tem em Excel, basicamente você tem no Calc. Só que o Calc ele é mais enxuto, é um programa mais simples. Ele não é tão desenvolvido quanto o Microsoft Excel. Eu costumo dizer que o Calc seria o mesmo que você usar um Excel 2003, bem mais atrasado, daria uns 15 anos de atraso em termos de tecnologia. O Excel está muito à frente do Calc, só que tem uma grande vantagem. O Calc, o pacote LibreOffice, onde está o Calc, Writer, o Impress, ele é gratuito e muitas prefeituras, muitos órgãos públicos, principalmente as prefeituras pelo Brasil, elas não têm muitos recursos para poder pagar pelos programas da Microsoft, então adotam o LibreOffice como pacote Office. Também órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal já usa há muito tempo, tanto que desde 2008 o concurso cobra o Libre. Antes era o BR, depois o LibreOffice, não se utiliza o Word nem Excel. Bom, até o nosso próximo encontro aí com mais assuntos da informática. Até lá!